Vamos falar aqui hoje de seleção brasileira, mas seleção olímpica. O André Jardine anunciou ontem os 18 jogadores que irão representar o nosso país lá nas Olimpíadas de Tóquio 2020, que será disputada em 2021. Essa seleção está dando muita polêmica, muito clube não quer deixar os seus jogadores irem. O Flamengo está comprando uma briga pesada com a CBF por causa disso. A gente vai conversar sobre tudo isso e ainda passar os horários, os dias, as datas dos jogos do Brasil que já saíram. Enfim, vamos fazer esse vídeo aqui hoje, mas antes, não se esquece aí, só faltam 6 pessoas pra gente bater 1.100 pessoas aqui inscritas no nosso canal, então dá essa moral, se inscreve aí. E se você já for inscrito, seu like ajuda esse vídeo a chegar a cada vez mais gente, então vou pedir pra vocês encarecidamente, deixa o like aí pra ajudar o nosso trabalho. Pra começar a falar, a gente vai ter que explicar a situação, a alteração que houve nas Olimpíadas por conta da pandemia. Por quê? Porque normalmente a Olimpíada ela é disputada no futebol por jogadores de até 23 anos. Você pode jogar no máximo se você completar 23 no ano da Olimpíada. Se você tiver 23, mas for completar 24 naquele mesmo ano, você não pode jogar. Você pode jogar se você for completar 23 anos naquele ano. Só que a Olimpíada seria no ano passado. E muitos jogadores que estão nessa lista, eles estouram, na verdade, a idade olímpica nesse ano. Mas ano passado, que é o ano original da Olimpíada, não estourariam. Então, para ser justo, para ser honesto, o Comitê Olímpico ele definiu esse ano especificamente as Olimpíadas serão disputadas por sub-24. As seleções elas serão sub-24 para o ano de 2021, sub-23 se você considerar o ano de 2020. Dito isso, além dos jogadores com idade olímpica, ele pode convocar dos 18 3 jogadores acima dessa idade, seja qual idade for. Para montar essa seleção, o técnico André Jardine, que é quem vai comandar o Brasil nessa competição, fez uma lista com 50 nomes. Só que a maioria desses 50 nomes não pôde jogar. Por quê? Porque Olimpíada não é uma data FIFA. Não sendo uma data FIFA, o clube não é obrigado a liberar. Então o clube pode simplesmente falar, não vai, e fica por isso mesmo. Foi o caso, por exemplo, ele tentou convocar o Neymar e o Marquinhos para ser 2 jogadores desses que estouram a idade, o PSG não deixou. O Vinícius Júnior e o Rodrigo, do Real Madrid, eles participaram de todo o processo, de todos os treinos, de todas as competições preliminares antes das Olimpíadas, mas o Real Madrid também não liberou. O Flamengo não liberou o Rodrigo Caio, que também estava para estar nessa lista, mas também não liberou o Pedro, e ele foi convocado mesmo assim, isso vai dar uma confusão danada. Vou fazer um vídeo só sobre isso, porque é um assunto mais denso, se já saiu o card está aqui. A confusão entre Pedro, Flamengo e CBF, que ainda vai dar muita coisa para falar. Mas, enfim. Então, essa lista final, ela não é a lista dos sonhos do Jardine. Ela é a lista que foi possível. Dito isso, os jogadores que ele conseguiu convocar pro gol são 2 goleiros da Série A do Campeonato Brasileiro titulares em sua equipe. Um deles é o Santos, goleiro do Atlético Paranaense, que é um desses que estoura a idade de 23 anos. Ele tem 31, se não me engano, ou 30. O outro goleiro é o Breno, do Grêmio. Os laterais também são todos do futebol brasileiro, todos titulares das suas equipes, e também tem um jogador que excede a idade, esse sim, um jogadoraço, porque a gente tem o Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, a gente tem o Gabriel Menino, do Palmeiras, e Daniel Alves, que com toda certeza vai ser o capitão e o líder dessa seleção. Seria até se ele tivesse na seleção principal disputando a Copa do Mundo, se ele tiver, né, porque ele tem a possibilidade de ir no ano que vem, ele vai ser o capitão e o líder da seleção principal em Copa. Imagina numa Olimpíada Sub-23, vai mandar nesse time. Na zaga a gente tem Nino, zagueiraço, um dos melhores do país, do Fluminense, Gabriel Magalhães, do Arsenal, e Diego Carlos, esse outro jogador que excede a idade. Ele tem 28 anos e joga lá no Sevilha, pouca gente conhece. Eu, inclusive, não conheço o futebol do Diego Carlos. Mas é um desses jogadores aí que estoura a idade dos 23, então acaba por aqui. Santos, Daniel Alves e Diego Carlos são jogadores acima dos 23 anos. Indo pro meio campo, vou até ler aqui que a lista é grande. Bruno Guimarães, ex-Atlético Paranaense, que joga no Lyon hoje. O Gerson, que tá aqui como jogador do Olympique de Marseille, mas ainda atua pelo Flamengo. Claudinho, do Red Bull Bragantino, joga muita bola. Douglas Luiz, que inclusive tá disputando a Copa América pela seleção principal e disputou também as eliminatórias, toda ela praticamente, pela seleção principal com o Tite, ele que é do Aston Villa, e o Matheus Henrique, titular absoluto do Grêmio, o famoso Mateuzinho. Lá na frente a gente tem Antony, do Ajax, formado nas categorias base do São Paulo, Matheus Cunha, do Hertha Berlim, Malcom, que foi formado pelo Corinthians, hoje joga lá no Zenit da Rússia, e para fechar uma dupla carioca, Paulinho, formado pelo Vasco e hoje joga no Bayer Leverkusen, e o Pedro, esse sim vai dar muita confusão, vou fazer um vídeo só sobre isso,
do Flamengo. Para você que não sabe, a Olimpíada ela é disputada por 4 grupos de 4 equipes, classificam os 2 melhores de cada grupo para as quartas de final, aí depois tem semifinal e final e campeão, para quem recebe a medalha. O grupo do Brasil tem Costa do Marfim, Arábia Saudita e Alemanha. O Brasil vai estrear contra a Alemanha no dia 22 de junho, às 8 horas da manhã, lá em Yokohama. Depois, no dia 25 de junho, às 5h30 da manhã, o Brasil joga contra a Costa do Marfim, também lá em Yokohama. E para fechar a fase de grupos, o Brasil vai enfrentar às 5 em ponto da manhã, todos esses horários de Brasília, a Arábia Saudita, mas aí em outra cidade, em Saitama. Todos esses, obviamente, no Japão, lugar onde vai acontecer as Olimpíadas. E aí, curtiu a lista? Acha que o Brasil consegue essa bimedalha olímpica? Lembrando que o campeão, a gente vai defender o nosso título, porque nas Olimpíadas de 2016, nós que levamos a medalha em casa, inclusive. Vamos torcer muito para a seleção brasileira, a gente vai falar muito aqui sobre a Olimpíada. Hoje vai sair, daqui a pouco, talvez já tenha até saído outro vídeo falando sobre a seleção olímpica, essa da confusão envolvendo Pedro, que eu prometi a vocês. Entra aqui no canal e veja se já saiu. E é basicamente isso, rapaziada. Valeu, até um próximo vídeo, tamo junto.